pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Vitória, professora de português e redação. Essa já é a nossa última aulinha de revisão, né? Para o quarto bimestre, para as avaliações bimestrais de vocês. E aí, continuando agora no terceiro capítulo da unidade 8 do livro de vocês. Unidade 8, né, gente? Só dar uma olhada. Unidade 8, porque no nono tô na unidade 9, eu acho. E aí, gente, essa última unidade, na aula anterior, a gente viu a concordância verbal, né? A gente estava trabalhando com coisas bem, assim, pragmáticas, né? Concretas da gramática, da linguística, da sintaxe. E agora, nesse nosso último capítulo, a gente vai sair um pouco disso e vai adentrar um pouco mais no campo das ideias nesse estudo gramatical, que é o estudo das figuras de linguagem. E aí você me pergunta, o que é a figura de linguagem, né? As figuras de linguagem são um tipo de linguagem extremamente utilizado, é um recurso linguístico muito utilizado em inúmeros tipos de discursos, mas principalmente no discurso poético, a gente usa bastante essas figuras de linguagem, porque a partir das figuras de linguagem a gente consegue ampliar as possibilidades e de significado das palavras, das expressões, naquilo que a gente chama de sentido conotativo, né? Então a gente vai utilizar as palavras fora, muito além do sentido restrito, do sentido literal, do sentido denotativo. A gente vai ampliar isso, enxergando o que tem de conotativo naquela expressão, o que aquela expressão traz de novo pra gente. E avisar que vocês já fazem o uso disso quase que o tempo todo, quase que diariamente, porque no cotidiano a gente fala muito esse tipo de expressão, né, com as figuras de linguagem. Então a gente fala que uma pessoa ao falecer, ela partiu dessa para uma melhor. A gente fala que bateu a batata da perna na quina da mesa. E tudo isso é figura de linguagem, tá? Pra gente iniciar essa conversa sobre as figuras de... Iniciar não, né? Que eu já comecei, mas pra gente continuar essa conversa sobre as figuras de linguagem, eu quero que vocês me acompanhem na página 50, só pra gente já observar aí que existem, a princípio, 3 tipos fundamentais pra gente elencar os tipos de figuras de linguagem. Nós temos as figuras de linguagem que nós chamamos de figuras de palavras, as figuras de construção e as figuras de pensamento. As figuras de palavras, elas vão acontecer sempre que uma palavra ela tiver o seu sentido real alterado e ela receber um sentido novo, que é um sentido figurado. E aí essa relação ela vai se estabelecendo de maneiras diferentes. Por isso a gente tem alguns tipos de figuras de palavras. A primeira delas, que é a mais na cara que a gente tem, a mais óbvia, é a comparação. É uma figura que vai estabelecer uma relação de semelhança entre 2 elementos. Então eu vou ter, por exemplo, expressões como assim como, tal qual, tanto quanto, como, e que vão demarcar essa comparação. Então, ela é rápida como uma flecha. É uma comparação nítida, estabelecida aí por esse conectivo que faz essa relação comparativa, né? Estou comparando esta criatura com uma flecha. Então, por isso que eu estou dizendo que ela é rápida como uma flecha, porque eu acredito que uma flecha é rápida
e esta pessoa é tão rápida quanto, certo? Então, na comparação, essa demarcação vai ficar clara. Essa comparação, ela vai ser explícita, porque eu tenho essas palavrinhas aí para demonstrar isso, como, tanto, qual, tanto, quanto. Diferente do que vai acontecer, por exemplo, na metáfora. Metáfora, que é essa figura de linguagem em que a gente vai estabelecer essa relação de analogia, de comparação, mas nessa comparação a gente não vai ter essa coisa explícita de uma palavra, de uma ponte que vai mediar essa comparação. Então, ao invés de eu dizer, por exemplo, que ela é como uma flecha, eu vou dizer que ela é uma flecha. Mas eu sei que literalmente aquela pessoa não é uma flecha, né? Ela é uma pessoa, uma flecha é uma flecha, e aí eu estou comparando alguma coisa entre elas que tem relação. No caso seria a velocidade, né? Então ela é rápida como uma flecha. Ela é uma flecha, certo? No próximo, a gente vai ver aí a metonímia ou a sinédoque, que vai ter a metonímia, gente, presta no nomezinho, tá? A gente precisa só ir apurando esses nomes. Comparação, metáfora, metonímia, que vai ter como base a ideia de vizinhança de sentido, como em bebeu só um copo. Então, na metonímia, a gente precisa ficar atento ao nome. Por quê? Quando eu falo que a pessoa comeu um prato, quando eu falo que uma pessoa bebeu um copo, você não comeu o prato, você comeu, se bem que tem algumas pessoas que, dependendo da fome, comem um prato, né? Mas você não comeu o prato, você comeu a comida que estava no prato. Você não bebeu o copo, você bebeu a bebida que estava dentro do copo. Então, essa utilização aí desses nomes, né, que tem essa ideia, né, de conteúdo, de continente e pelo conteúdo, né, a gente vai tratar junto da metonímia. E aí existem vários tipos de situações em que a gente vai poder verificar a metonímia acontecendo. A gente vai ter a parte pelo todo, a gente vai ter o continente pelo conteúdo, né? E tudo isso está listadinho aqui, ó. Vocês podem ver. O autor pela obra, o efeito pela causa. Então, você não leu Clarice Lispector, você leu um livro de Clarice Lispector, né? Metonímia, eu costumo dizer que é assim, quando você troca um nome pelo outro, né? Então, na metonímia, a gente vai fazer essa troca de um nome pelo outro e contanto que eles tenham essa relação estabelecida, certo? A próxima figura de linguagem, e aí vocês vão ter todas essas, até a letra G aí, né? O símbolo pelo significado, tá tudo aí posto. O próximo que a gente vai ter é a catacrese. A catacrese, gente, é uma figura em que a gente vai utilizar, em que se utiliza um termo já existente, com significado próprio, só que com outro sentido. Porque muitas vezes na nossa língua a gente acaba não tendo uma palavra nova, não nasce assim do dia para a noite. Mas as coisas elas vão acontecendo e a gente vai precisando dar nome. E muitas vezes a gente utiliza de nomes já existentes para chamar alguma coisa que ainda não possua nome. Então, por exemplo, aí ele coloca inclusive essa observação: as metáforas desgastadas pelo uso perderam valor estilístico e são consideradas catacreses. Então a gente tem, por exemplo, a batata da perna, o coração da cidade, cabeça de alho, né? Não é uma cabeça, não é a perna da cadeira, não é que na sua perna tem uma batata, né? Inclusive tem nome, né? Panturrilha, mas muita gente ainda usa. Então isso aí a gente vai chamar de catacrese, tá?
A gente tem também a perífrase e a antonomásia. O que são a perífrase ou o que é, né? A perífrase ou a antonomásia. A gente vai ter a substituição de um nome por uma expressão que apresenta qualidades ou atributos que facilmente identificam. Perífrase. Então, por exemplo, Fortaleza. Você for ali na Beira-Mar, no Mucuripe, tem lá um letreiro enorme falando que é a cidade do Sol, a cidade da luz. Cidade do Sol, cidade da luz é Paris. E aí, esse termo, essa expressão, pelo uso, acaba virando uma possível substituição para o nome da própria cidade, por exemplo, né? Então, Paris é conhecido por ter muitas luzes quando anoitece. É uma cidade que fica iluminada. E aí chamam de cidade de luz. E aí a gente tem uma perífrase para fazer essa relação. Quem é o rei do futebol? Se perguntar aqui no Brasil, é o Pelé, todo mundo sabe. Se perguntar na Argentina, aí é o Maradona, né? Estão errados, mas... então, a gente tem essa característica na perífrase, certo? A sinestesia, gente, a sinestesia é uma figura de linguagem que ela vai ter o intuito, não é que ela vai ter o intuito, né? Mas ela vai ter a função aí de reunir diversas sensações, sensações mesmo cognitivas, táteis, olfativas, auditivas, tá? E isso expresso numa mesma sentença. Então, por exemplo, eu estou usando aqui na ring light uma luz fria, porque eu acho que não vai interferir muito no meu rosto. Mas não é que a luz é fria, não é que se eu pegar aqui ela vai estar fria. E se for uma luz quente, por exemplo, se eu pegar ela vai estar quente. É uma expressão que a gente utiliza que mescla as sensações, né? Que não necessariamente vão ser literais, né? Mas que mescla as sensações. Uma coisa que é quente, que é fria, ela é tátil. E a luz é uma coisa visual. Então, eu estou mesclando aí o que é visual com o que é tátil, perceptível pra gente, tá? Isso é sinestésico. Então, a gente tem a sinestesia, certo? Nas próximas figuras de linguagem que a gente vai ver, que são as figuras de sintaxe, a gente vai iniciar, primeiro, né? Nas figuras de sintaxe, elas vão ter uma relação que se estabelece estruturalmente dentro da frase. Então, por exemplo, a primeira figura de sintaxe que a gente tem aí, que é a elipse. A elipse, ela é a omissão de um termo que vai ficar subentendido. Então, essa figura de linguagem, ela se apresenta dentro da estrutura sintática de uma frase, de uma oração. Então, por exemplo, quando eu digo assim, no auditório, meia dúzia de espectadores presentes. Eu sei o que eu estou querendo, o que essa frase quer dizer, né? Quer dizer que havia pessoas presentes ali, essas pessoas presentes. Mas o verbo não vai estar ali presente, ele foi omitido da oração, da frase. Mas mesmo assim, quem lê consegue compreender. E aí isso daí a gente pode usar por vários motivos. Às vezes para evitar uma repetição, às vezes para encurtar uma frase, tá? E a gente chama de elipse. O zeugma, que vai ser a omissão de um termo que já apareceu. Também é omissão, mas aí eu preciso ter esse referencial para saber se apareceu antes e agora que foi retirado. Por exemplo, eu pedi salada, ele peixe. Qual é o termo que foi omitido aí, né? É o verbo pedir. Não é que necessariamente vai ter que... professora, mas quando fala ele, o verbo fica conjugado
na terceira pessoa e é diferente, não é o mesmo termo, mas o verbo é o mesmo. Então a gente parte desse preceito, tá bom? Mesmo que a conjugação tenha sido diferente, o verbo é o mesmo e ele foi omitido, tá? O assíndeto, que é a ausência dos conectivos na ligação entre os termos da oração ou entre as orações. Aí, gente, tomar cuidado, porque às vezes o pessoal vai estudando figura de linguagem, aí acha que pode tacar figura de linguagem em tudo. Mas, por exemplo, aqui, chamei, toquei a campainha, ninguém atendeu. Às vezes, num texto que você está escrevendo, se for um artigo de opinião, se for uma resenha, não vai ser interessante usar esse tipo de figura de linguagem, porque o texto pode ficar bagunçado, cansativo. Então, a gente precisa conseguir distinguir também essa utilização. Então, no assíndeto, como vocês estão vendo aqui, ó, eu não tenho esses conectivos para ficar ligando os termos da oração que estão aí, nesse caso estão até repetidos, né? Então ele vai usando só a vírgula para fazer essa sequência. A gente chama de assíndeto. O polissíndeto já é o contrário. O polissíndeto é a pessoa que quer usar o conectivo, é aquele colega que fica falando e eu fui pra tal lugar, e eu corri, e eu brinquei, e eu andei. Repete 500 vezes o conectivo. Que também, dependendo do texto que você estiver escrevendo, não é o recomendado, né? Em caso de textos poéticos, pode até ser, se você souber utilizar isso a favor do seu texto, tá? A anáfora vai indicar a repetição de uma mesma palavra ou expressão que geralmente está no início de frases ou de versos. Geralmente, a anáfora ela é usada em poesia, em poemas, né? Como a gente tem aí no exemplo. O vento varria as folhas, o vento varria os frutos, o vento... Então, o vento a gente tem como ponto de partida de cada verso. E isso se repete em várias frases, no início de várias frases, de vários versos, tá? O anacoluto, que vai consistir nesse termo sem função sintática na frase e o resultado da troca de uma estrutura sintática por outra. Então, o que vai acontecer aí com o anacoluto, né? O anacoluto vai ser esse termo da oração que a gente vai ter aí, por exemplo. E a mãe? Era melhor que lhe fosse fazer companhia. Esse termo da oração, que ele não vai ter uma função sintática ali, porque ele vai servir apenas de um apoio, né? De um suportezinho para uma outra estrutura sintática, certo? No próximo, que a gente tem a inversão ou o hipérbato, a gente vai ter como o próprio nome diz, né? A inversão da ordem direta, da ordem comum, da ordem usual, da estrutura de uma frase, de uma oração. Na ordem direta, a gente tem sujeito, verbo, complemento, adjunto. Quando a gente tem mudança dessa ordem, o sujeito só vai aparecer lá no final. O verbo aparece primeiro. Aí a gente vai chamar de inversão ou de hipérbato. Como vocês podem ver aí no exemplo, ó. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas. O verbo já está no começo, já começou o negócio invertido, né? E aí ele continua invertido. Do Ipiranga também está invertido, que era para estar lá no final. Então a inversão acontece de forma completa aí nesse trecho do hino, certo? Pleonasmo consiste em uma repetição enfática. O pleonasmo, gente, assim, essa repetição que ela tem o intuito de ser enfática, mas que precisa tomar cuidado, né, com isso daí,
para não cair na redundância gratuita, assim, sem muito intuito de sentido, não quer dar nenhum sentido enfático. Então, e aí a pessoa que corrige uma redação, corrige um texto, ela vai perceber se essa repetição que você faz no seu texto, ela é com o intuito de enfatizar algo que seja relevante de ser enfatizado, ou se é realmente porque faltou vocabulário, faltou esse conhecimento, né? Então, a gente tem, a você não lhe dou o direito de me recriminar. A gente tem uma repetição aí, porque eu não precisava desse li, né? Porque a você eu não dou o direito de me recriminar. Ou não lhe dou o direito de me recriminar. Eu não precisava dessa repetição aí, desse objeto, né? Mas mesmo assim tá aí no sentido de enfatizar. É que não vai dar esse direito para você mesmo, né? Mesmo com essa repetição, tá? No próximo que a gente vai ter aí, tá aqui a observação sobre o pleonasmo, que pode ser vicioso, e aí que é o subir para cima, descer para baixo, entrar para dentro, sair para fora. Que isso daí é um vício de linguagem e que não tem sentido de enfatizar nem nada, não tem sentido poético que salve um negócio desse, tá? E aí a gente tem a silepse, que vai funcionar como a concordância que se faz com a ideia implícita e não com as palavras em si. E aí na silepse a gente vai ter 3 tipos diferentes, tá? Silepse de gênero, silepse de pessoa e a silepse de número. A silepse de gênero, a gente vai ter o seguinte: Vossa Majestade será informada acerca de tudo. Perceba que Vossa Majestade, a concordância aí, quando eu digo que será informado, Vossa Majestade será informado, tá no masculino, porque a ideia dessa majestade, dentro desse contexto aí dessa frase, é de um rei. Então, a concordância ocorre de acordo com esta ideia. No segundo caso, de pessoa, todos seremos responsáveis se lhe acontecer algo. Os fiscais precisamos estar mais atentos. Nesse caso aí, que também, assim, numa redação é preciso tomar cuidado com isso daí, né? Mas esses fiscais, todos os fiscais, terceira pessoa, né? O seremos e precisamos, todos seremos responsáveis se lhe acontecer algo. Os fiscais precisamos estar mais atentos. Todos os fiscais, né? Todos nós fiscais, a ideia aí dessa frase é essa. Todos nós fiscais precisamos estar mais atentos. Então é uma concordância que ocorre no plano das ideias, no plano físico aí da frase que a gente está visualizando, ela não acontece. E aí, em uma redação, isso não vai ser visto de maneira positiva, tá? E de número, foi visitar a família. Estão bem? Quem que estão bem? As pessoas da família. A ideia é plural, a palavra é singular, tá? E aí essa concordância ela vai acontecer no plano das ideias, porque a gente está trabalhando com a silepse, que é essa figura de linguagem que trata dessa concordância que acontece com uma ideia e não com uma palavra em si, tá? Dito isso, a gente vai agora para as últimas figuras de linguagem, que são as figuras de pensamento. Estas figuras de pensamento, galerinha, elas vão ser, a gente vai visualizar aqui agora, dando continuidade aí, e a primeira delas é a antítese. E aí, não à toa ela se chama antítese, né? Ela vai, dessa raiz mesmo aí, do anti, né? Ela é contrária, ela é oposta. Então, ela vai trabalhar com a aproximação de palavras que têm sentidos opostos. E esses sentidos opostos, eles podem ser
nítidos, eles podem ser óbvios, mas eles também podem ser atualizados pela própria aproximação que se faz de maneira opositória. Então a gente vai ter, por exemplo, tem em uma canção do Caetano, por exemplo, que ele vai tratar algumas palavras que a princípio não são de oposição, mas que dentro daquele contexto elas se tornam, né? Onde queres, Leblon, sou Pernambuco. Ele opõe uma ideia, a ideia do bairro Leblon, a ideia do Pernambuco, ele opõe ali dentro daqueles versos. Mas não que isso seja uma coisa já tida como oposta, certo? Mas a antítese trabalha com essa ideia. Inclusive, o exemplo que está aqui. Onde queres Leblon, sou Pernambuco. Onde queres romântico, burguês. Tá? Quando a oposição ela é extrema, a gente vai chamar de paradoxo. E o que é uma oposição extrema, né? Eu estou cego e vejo. É uma oposição que é inconcebível, né? Mais do que extrema. Ela é inconcebível no plano da realidade. Um cego que vê? Não tem, né? Arrancar os olhos e ver? Não tem como. Por isso que é figura de linguagem, porque a gente está tratando do sentido que é figurado, a gente está tratando daquilo que que está no campo exterior ao que é denotativo, ao que é literal, certo? O eufemismo é quando a gente quer amenizar expressões que são duras, situações que são rudes ou que são chocantes. E aí a gente tem, por exemplo, estou muito decepcionada, pois você faltou com a verdade. Né? É aquele meme lá da Rafa Kalimann. Não sinto verdade em você. Quando você não sente verdade, é porque você está chamando a pessoa de mentirosa. Mas aí você não chama ela de mentirosa, porque isso é muito agressivo. Aí você vai com um eufemismo e diz que não sente verdade na pessoa. Que aquela pessoa faltou com a verdade. Eufemismo que chama, tá? E aí a gente tem outro exemplo, né, de eufemismo. Existem várias expressões, inclusive, né? Eu até citei no comecinho, partir dessa para melhor e tal. E aí a gente tem a hipérbole, que consiste já no oposto do eufemismo. Se o eufemismo tenta dar uma diminuída aí nessas situações, a hipérbole não. A hipérbole é o exagero. A hipérbole eu estou morrendo de sede. Eu conheço milhões de pessoas assim. É o exagero da ideia no nível que claramente é exagero, tá? Que fica perceptível. A personificação, a prosopopeia, é quando a gente vai atribuindo características humanas a seres inanimados. Então, o dia acabava de fechar as suas pálpebras. O dia estava finalizando, né? Mas um dia ele não tem pálpebras. Quem tem pálpebra é a gente, né? Então, a humanização de coisas que não são não são seres animados, né? A ironia, vocês adoram, né? Os reizinhos do deboche já adoram uma ironia. Ocorre quando a palavra ou expressão é usada com um significado oposto ao seu habitual, né? E aí visando a sátira. Então, quando diz assim, tem aí esse exemplo, moça linda, bem tratada, 3 séculos de família, burra como uma porta, um amor. Ou então quando você encontra aquele seu amigo que saiu com uma pessoa, um outro amigo dele, que é alguém que você não gosta, e aí você diz assim, vai lá com o teu melhor amigo. Você tá falando isso, mas você não queria dizer isso, porque pra você, quem é o melhor amigo é você e não aquela pessoa. Então você tá sendo irônico, debochado, tá? Então, a ironia pega nisso aí, certo? A gradação
São ideias que são colocadas em ordem gradativa. Se a ordem for ascendente, a gente chama clímax. Se for descendente, a gente chama anticlímax. Então, é um negócio que pode ir crescendo ou pode ir diminuindo. Por exemplo, a labareda oscila, incerta, ondeia ao vento, mas logo encorpa, cresce, avulta, tumultua. Então, a gente vai ter aí os dois pontos, né? Descendente e ascendente, para estabelecer essa ideia de gradação. Apóstrofe, figura em que há invocação, uso de vocativo de alguém ou de algo personificado. Ó mar salgado, quanto do teu sal. É um vocativo, mas para alguém que não vai me ouvir, né? Porque não tem ouvido, tipo um mar salgado. Então, é esse chamamento de coisas que não são pessoas chamáveis, né? Certo, gente? E aí a gente finaliza, então, esse conteúdo e vamos para a próxima aula com redação, revisãozinha rapidez, tá certo? Se cuidem, gente, até a próxima.